Olá, boa noite a todos. Hoje a gente vai ter a nossa live sobre gamificação e sua importância para o processo terapêutico. Só. Opa, olá, Natália. Olha quanta pessoa. Tudo bem, gente? Vamos lá, ó. Hoje eu vou conversar com o Túlio Andrade. Ele deve estar entrando aqui daqui a pouquinho, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou um dos professores aqui do Paradigma, sou professor no mestrado, no curso de formação e ensino de habilidades de estudo, sou terapeuta e também sou um dos fundadores da Lupa Educação Ampliada, onde a gente acaba ensinando pessoas a estudar, aprimorar suas habilidades de estudo, tá? Tô aqui aguardando o Túlio para a gente discutir. Ó, eu já vi que ele tá por aqui. Túlio, só pedir para participar. Tá bom, aí você já entra. A gente vai hoje discutir então como aplicar a gamificação no processo terapêutico, pessoal. Ó, aqui, ó. Tuane, Giovana. Opa, boa noite, Vivi. Boa noite. Só aguardando o Túlio chegar. Ô, Mariana, que bom te ver de novo. Que legal. Bom, vamos lá. Ó, eu vou introduzindo o tema aqui enquanto o Túlio não entra, tá? A gamificação, pessoal, não é só para quem gosta de jogos, tá? Gamificação é um conjunto de intervenções, tá? E o Túlio vai poder explicar bem melhor do que eu, mas é um conjunto. Opa, Túlio tá entrando. Aqui, vamos lá. Opa, Túlio, boa noite. Boa noite, Henrique. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tava tentando entrar pelo computador, esqueci que pelo computador não entrava. Ah, beleza. Também, eu tô aqui na frente do celular aqui. Bom, gente, vou apresentar o Túlio para vocês, tá? Túlio, se eu esquecer de alguma coisa, você me fala. Bom, Túlio, além de amigo meu, né? A gente já fez vários projetos juntos aí, várias coisas juntos. O Túlio é psicólogo, já foi aluno aqui do Paradigma, né? Ele fundou, junto com o Germano Henning, o Grupo D20, tá? Eles trabalham com gamificação para trabalhar com habilidades sociais, habilidades em geral desenvolvidas em terapia com crianças e adolescentes. Ele vai poder contar um pouco melhor sobre esse trabalho. Além disso, ele também trabalha como um divulgador científico, né, Túlio? Acho que a gente pode falar isso com o seu podcast Outside Skinner's Box. Não sei se tem mais alguma coisa. Bom, ele é psicoterapeuta também, além de atuar no grupo D20. E é um dos caras que eu conheço que mais entende de gamificação no mundo mesmo. Eu acho que é um dos caras que mais sabe sobre isso. Ó, olha a resposta, Túlio. Que moral. É verdade, assim, o cara é muito bom. Esqueci alguma coisa? Não, eu acho que não. É, acho que, bem, primeiramente, obrigado aí pelo pessoal do Paradigma, obrigado aí, Henrique, pelo convite, né? A respeito do podcast, né, o Outside, o nosso objetivo, meu e do Germano, é muito mais trazer uma proposta que não só dessa questão científica, porque várias das coisas que a gente fala não são baseadas em ciência, tá? São baseadas na nossa opinião, mas é estimular o diálogo entre a psicologia e outras áreas do conhecimento, né? Então a gente acredita Legal, que trocando com outras áreas, a gente consegue aprender muito com eles sobre como eles tratam o dia a dia deles, como eles fazem para lidar com os problemas deles, e a gente acredita que aprendendo com eles, a gente pode enriquecer muito mais o nosso repertório como terapeuta, por exemplo. Então que essa é a legal. proposta do podcast. Bacana, maravilha. Bom, Túlio, vamos lá. Podemos começar com as perguntas? Manda brasa. Boa noite para todo mundo que deu boa noite aqui. Vamos lá. Cara, eu elaborei aqui 4 perguntas, tá? E aí eu vou. A primeira delas tem a ver com uma aula que eu dei na segunda-feira da semana passada para minha turma de mestrado aqui do Paradigma, que é sobre a aula era sobre gamificação. Então acabou calhando de ser perto e eles vão
te agradecer demais, porque eles vão poder usar isso na VL deles. Mas o que é gamificação e como ela difere de uma economia de fichas? Porque Tá, vamos lá. sempre que eu falo em gamificação, as pessoas falam assim, não, Henrique, mas parece que você dá pontinho ali para o comportamento é muito parecido com a economia de fichas. Então eu queria ouvir de alguém que é mais especialista nesse tema do que eu. Vamos lá. Vamos lá, então. Bem, eu acho que quando a gente pensa em economias de fichas, né, é basicamente um jeito muito simplório da gente controlar o comportamento, né, tentar controlar o comportamento. Quando a gente pensa do ponto de vista da gamificação, né, a gamificação ela envolve um sistema complexo. Né? Então, a estratégia da economia de fichas ela pode funcionar como uma ferramenta que, a depender da empregabilidade que a gente dê, né, ao que a gente precise fazer, a gente pode pensar que pode ser uma estratégia da gamificação. Todavia, né, Ângelo, Henrique e Ângelo, todavia, né, Henrique, eu acho que a gamificação ela envolve esse entroncamento de várias intervenções. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos jogos de videogame, os jogos eles nunca trabalham com uma única variável. Né? Quando a gente pensa lá no Super Mario, né, nunca tem só pegar a moedinha, né, bater a cabeça lá no quadradinho e pegar a moedinha. A gente tem vários outros recursos. A gente tem recursos visuais, a gente tem recursos auditivos, né? A gente tem vários esquemas de reforçamento. Né? Então, a gente tem desde pegar a moedinha a derrotar o oponente, porque isso pode ser uma consequência reforçadora. Né? A gente tem também a questão da estratégia, né, do nível de dificuldade. Né? Um dos teóricos, a gamificação ela tem vários conceitos, né? Ela é abordada por vários pesquisadores, e um deles, que é o Mihaly, e eu não me ouso a pronunciar o sobrenome dele, porque é o sobrenome com a maior quantidade de consoantes que eu já vi na minha vida. Ele criou um conceito, né, que ele chama de flow, que é um conceito que geralmente o pessoal que trabalha dentro desse mundo empresarial conhece bastante. O flow é um estado, né, como ele descreve, é como se fosse um estado do comportamento. O flow ele é aquele estado de alto engajamento. Né, e ele é dividido, por exemplo, entre o nível de tédio e o grau de dificuldade. Então ele fala que quando você estrutura uma intervenção que vai para um nível de dificuldade que para aquele indivíduo ou para aquele grupo seja além do que eles podem oferecer, né, você vai tirá-los dessa zona de flow e por isso eles vão parar de produzir. Né, eles vão começar a se esquivar, vão começar a procrastinar e etc. Por outro lado, se for fácil demais, você também vai produzir um desengajamento dessa equipe ou desse indivíduo. Né? Então a ideia é você ter um equilíbrio entre, né, o grau de dificuldade e o engajamento dessas pessoas. Isso vai colocar você dentro dessa linha do flow, que é o que vai te manter ali se comportando. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa de novo no exemplo do Super Mario, o que a gente tem lá se o jogo fosse fácil demais, as pessoas desistiriam de jogar antes de completar aquela fase. Né? E você precisa ter um design para saber quando que eu devo terminar aquela fase. Né? A gente tem, por exemplo, hoje um novo jogo desse segmento que é o Super Mario Maker, onde as pessoas podem criar suas fases. Né? E aí, por exemplo, você vê que tem várias fases que eles liberam alguns dados estatísticos e você tem várias fases ali que as pessoas nem completam. Que o grau de desistência é alto. Por quê? Porque a pessoa ela extrapolou geralmente o nível de dificuldade ou a questão do engajamento. Né? Então, está muito tediosa aquela fase. Né? Então, quando a gente pensa na gamificação, né, e até pensando nesse conceito, uma coisa que eu gosto de falar, né, até para desmistificar essa associação que a gente geralmente tende a fazer com o mundo dos jogos, é que a gamificação tem esse nome porque a indústria de jogos foi a primeira a tornar esse conjunto de técnicas, né, dentro do que alguns teóricos dizem que é no teto limite ali, né, no maior nível de qualidade possível. Então, o que eu sempre brinco em aulas e cursos, etc., que a gente dá aqui pelo D20, por exemplo, é que se o cinema fosse o primeiro a masterizar essas técnicas, né, a gente estaria aqui falando hoje de cinemificação e não de gamificação. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para o Johan Huizinga, que é um antropólogo bastante famoso, ele traz um livro chamado Homo Ludens, que é um livro que mostra a importância do jogar para a história da humanidade. Né? E ele vai trazer dados como, por exemplo, qual foi o primeiro jogo registrado?
né? E a gente tem um dado, se não me engano, é um dado egípcio, que tem mais de 3.000 anos antes de Cristo. Né? Então, o que ele vai mostrando para a gente, inclusive com essa brincadeira do nome, né, ao invés de Homo sapiens para Homo ludens, é que o jogar ele sempre esteve presente na sociedade humana. E ele tem papéis muito diferentes, que não só promoção de entretenimento. Né? Então, quando a gente leva em consideração que o jogar, mesmo para quem não gosta do jogo, pode conter variáveis ali que podem aumentar o engajamento daquele indivíduo para determinadas práticas da vida dele, sejam questões pessoais ou questões profissionais, ou de qualquer outro termo, o propósito da gamificação passa a ser uma estratégia que vise promover engajamento para aqueles indivíduos. Então, acho que é por aí, assim, para a gente não entrar em muitos pormenores acerca do conceito de gamificação. Não, legal, cara. Eu acho que a gente vai precisar entrar em pelo menos mais alguns daqui a pouco. Mas eu achei bem interessante algumas das coisas que você falou. Sabe que eu acho que isso que você trouxe do flow, né? Que é isso. Bom, eu também conheço um pouco por ter estudado muito a área empresarial, mas eu faço um pouco a relação com um conceito que a gente tem na análise do comportamento, que é o momentum comportamental. Que é, na medida em que você continua produzindo reforço, você vai ter uma tendência a se engajar em situações que você vai ter uma probabilidade de produzir reforço, né? E eu acho que a gente esquece muito desse conceito, muitas vezes, inclusive em terapia, né? E aí, olhando para isso, eu consigo imaginar um potencial gigantesco, mas eu não sei se eu consigo imaginar, porque eu sei o que é gamificação, mais ou menos sei o que é gamificação, ou porque a gente já conversou muito sobre isso. Mas eu queria que você falasse para o pessoal aqui que tipo de benefícios que a gamificação ela pode trazer para um processo terapêutico. O que você imagina de benefício para um processo terapêutico? Imagino que tem muitos terapeutas aqui. Inclusive, gente, quem for terapeuta, já vai deixando as perguntas aqui para o Túlio. Aí a gente vai encadeando elas. Eu coloquei aqui algumas só para começar, mas a ideia é que vocês também vão fazendo as perguntas para ele, tá? Perfeito, Henrique. Eu acho que a gamificação ela pode contribuir em várias esferas. Né? Obviamente, o principal objetivo da gamificação, né, é o que um dos autores, inclusive, que é o Yu Kai-shou, é um dos principais autores dentro do campo da gamificação, ele vai trazer. Né? Ele vai falar que a gamificação ela tem um design focado para o ser humano. Né? E ele aponta isso e ele dá bastante ênfase para isso, porque a crítica dele, né, e o que, inclusive, de acordo com as palavras dele, o motivou a estudar mais e se aprofundar dentro desse campo da gamificação, foi que no dia a dia dele de consultorias que ele prestava para empresas, para tentar aumentar o engajamento dos funcionários, a produtividade, ele percebia que a maior parte das intervenções que eram ali aplicadas ou das estratégias eram focadas na produtividade e não nos indivíduos. Né? Então, assim, você queria que aquele indivíduo produzisse o máximo possível, mas você não estava preocupado com a saúde dele. Né? Já a gamificação, aplicada a esse contexto, ela tem esse propósito. Né? A gente consegue tornar a vida das pessoas mais feliz, melhor, no sentido de que elas vão estar fazendo aquilo ali porque elas estão interessadas em fazer aquilo ali. Né? E no consultório isso pode beneficiar a gente de várias maneiras, né? Como, por exemplo, como vocês que trabalham com essa questão de educação. Né? A gente tem vários clientes que, enfim, e todos os terapeutas que devem estar ouvindo a gente já devem ter passado por essa história de pais que procuram a gente e falam, olha, meu filho não estuda, meu filho não lê um livro, meu filho não senta para fazer a lição, né? Está piorando o desempenho dele na escola e etc. Quando a gente usa essas ferramentas da gamificação dentro do contexto do consultório, a gente consegue aumentar o engajamento deles para essas tarefas. Né? Recentemente, lá na página do Grupo D20 e na minha, no Instagram, a gente postou um relato de uma mãe que comentou pra gente. Né? A gente fez um desafio de férias. A gente listou 30 tarefas, ou seja, imagina o custo de resposta para tudo isso. Né? E colocamos como sugestão. Assim, ninguém é obrigado a fazer nada. São essas 30 tarefas. Quem conseguir concluir, quanto mais dessas tarefas vocês conseguirem, a gente vai fazer aqui aquele momento deu a louca no chefe, sabe? Quer pagar quanto? Então, assim, que é uma das estratégias da gamificação, né? Então, a gente colocou isso e colocou uma consequência de alto valor para os nossos clientes,
E aí essa mãe fez um comentário super bacana. Ela falou que ela estava sem ajuda na casa dela. E aí ela apresentou essa proposta para o filho e o filho super aderiu e fez quase que tudo, assim. Ele foi um dos clientes que fez mais dessas atividades ao longo das férias. Então, né, o que eu brinco é que a gamificação, quando bem estruturada, ela move montanhas. Né, quase que literalmente, assim, a gente consegue produzir engajamentos que eu nunca tinha conseguido estabelecer dentro do meu consultório antes. Né? Do ponto de vista daqueles terapeutas que gostam de passar tarefas para os clientes, para casa, por exemplo, né? Que é uma queixa bem comum. Ah, putz, eu passo tarefa para o meu cliente, chega na semana que vem, ele não lembra de ter feito. Né? Uma das características da gamificação, uma das ferramentas, é o sentimento de pertencimento. Né, que é basicamente o que acontece na Wikipedia. Então, quando as pessoas vão lá e contribuem para o conhecimento da humanidade, elas se sentem bem, elas se sentem felizes por estar contribuindo para esse conhecimento que é global. E a Wikipedia não paga nada para ninguém, mas as pessoas se mantêm colocando. Né? O Google, o Waze, eles fazem a mesma estratégia. Né? Na verdade, o Waze ele ainda te dá os pontinhos lá que você vai trocando por, acho que skins, né, para o seu carrinho. Mas o Google Maps, por exemplo, ele só te pergunta, né, tem radar aqui? Tá trânsito mesmo? E as pessoas respondem. Né? E elas respondem a verdade, elas não mentem. Né? Então, veja, com essa estratégia, por exemplo, a gente consegue construir o contexto terapêutico como um contexto que é o que deve ser, que é de pertencimento para aquele cliente. Ele precisa entender que aquele espaço é dele, né? Que aquela terapia é para ele. Que a gente, como terapeuta, está ali naquela hora, né, uma vez por semana, ou sei lá qual é a frequência daquele atendimento, para aquele cliente. E através dessa ferramenta a gente consegue trabalhar, por exemplo, essa variável. Então, a gamificação ela não precisa vir numa estrutura explícita de jogo. Né? E mesmo antes, assim, né, Henrique, de eu e o Germano, a gente descobriu o conceito da gamificação, né, o que a gente fazia era análise funcional. Então, só que o que a gente tentava associar era, sei lá, eu e o Germano a gente sempre jogou muito videogame e tal, então a gente olhava para os jogos que a gente jogava e se perguntava assim, cara, o que tem nesse jogo aqui que está me fazendo querer continuar jogando? Né? E aí a gente ia tentando separar essas variáveis e testar no contexto clínico, né, para ver o que a gente conseguiria produzir a partir dali. Né? Então, por exemplo, com crianças menores, a gente ia construindo uma narrativa dentro da sessão, né, mesmo no individual ali. Né, uma narrativa que também é uma das características da gamificação, né, que é a lore, né, que é o contexto que você cria ali. Então a gente criava uma baita história para contar para a criança sobre um CRB que ela deveria, que de um ponto de vista terapêutico seria importante para ela desenvolver, né, para a vida dela. Né? Já teve uma intervenção, por exemplo, que eu fiz com um menino que a gente montou um canal do YouTube para ele. O sonho dele era ser youtuber, e aí eu montei, cara, eu fiz como se fosse um setting assim, de gravação, sabe? Coloquei câmera, luz, né? A gente fez o roteiro, e aí o consultório se transformou num estúdio de gravação. Né? E a partir dessa extrapolação da realidade, né, que a gente faz olhando para, por exemplo, uma dessas estratégias da gamificação, eu consegui engajar esse meu cliente a trabalhar leitura, que era o meu real objetivo. Né? Era um menino que estudava numa escola internacional, que era muito bom com inglês, mas era terrível com português, e ele odiava falar português. E aí eu brinquei com ele, né? Eu falei assim, olha, eu até sei falar inglês, mas, cara, o meu inglês não é muito bom, não. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever em português o roteiro e você vai lendo esse roteiro. Né? E aí a gente criava narrativas ali para o canal dele e etc. Então, a gamificação, na minha opinião, ela abre um precedente de engajamento para os clientes que fazem, assim, sem contar o vínculo que a gente consegue estabelecer, né? Porque a gente está brincando, às vezes, com o cliente ali, a gente consegue, fazendo sentir pertencente àquele espaço, né? A relação terapêutica muda, né? Então a gente consegue alçar uma esfera muito bacana, assim, que facilita muito o nosso trabalho no final das contas, sabe? Sim. Sabe o que é interessante esse ponto que você colocou? Que é esse senso de pertencimento. Eu lembro que o que me chamou a atenção, eu lembro de 2009, tá? Tô revelando até minha idade já. Eu assisti um vídeo que falava de gamificação e eles falavam dessa sensação da pessoa poder sentir que ela é dona da própria vida, que ela é dona das próprias escolhas. E isso é uma coisa que quando eu sempre me coloquei muito nesse dilema ético, né? Será que eu
enquanto um terapeuta, não estou colocando o peso, eu não estou colocando os meus valores em cima do meu cliente, será que eu não estou... será que eu não estou, de alguma maneira, manipulando o meu cliente? Né? Eu acho que em vários momentos eu pensei isso e me questiono bastante algumas vezes, inclusive em terapia, porque eu acho que a gente pode fazer isso. Né? Se a gente sabe usar reforçamento, a gente tem um poder na mão, uma tecnologia na mão. Né? E eu acho que o que eu gosto da gamificação é justamente essa possibilidade. A escolha do cara está desde entrar nesse sistema ou não, e quando ele está nesse sistema, as escolhas que acontecem lá dentro são escolhas dele. Então, eu tenho uma sensação de que um sistema gamificado, e eu acho que, claro, tendo em vista várias coisas éticas, né? Porque eu posso fazer uma gamificação, por exemplo, para o cara assaltar um banco, né? Não faz sentido. Mas eu posso fazer gamificação para o cara, por exemplo, melhorar as relações dele, para desenvolver comportamentos sociais, para estudar melhor. Né? Eu posso usar a gamificação para várias coisas, para aumentar o engajamento dele no trabalho, enfim. Mas e o cara sentir que o engajamento dele está melhorando, sem que tenha alguém, sem que tenha uma pressão, né? Para mim, eu acho que é bem interessante. Sabe que esse eu acho que é um dos pontos que diferencia bem, para mim, a gamificação da economia de fichas. Porque na economia de fichas parece que tem claramente um controlador ali. E como eu trabalhei com muitas crianças com TOD, eu acho que... E eu vi muito isso, assim. Você coloca a economia de fichas, de repente tem oposição direta, né? Aquela tentativa de colocar a economia de fichas e tal. Claro, eu fiz de vários jeitos errados, mas eu acho que a gamificação, todas as vezes que eu consegui implementar algum sistema minimamente gamificado, eu falo minimamente porque eu sei que tem graus de gamificação, né? E daqui a pouco você pode contar isso pra gente. Eu percebi que a gente tem a gente tem, na verdade, um engajamento quase que natural da pessoa. Né? A pessoa, ela... Cara, eu nunca esqueço um cliente que eu atendia no consultório, ele também estava com vocês lá no D20, e vocês atrapalharam minhas sessões. Eita. Porque o moleque, ele ficava nas sessões, que eu fazia a sessão de vídeo com ele ficava na sessão, entrando no sistema de vocês para conversar com os meninos, com os amigos dele lá no sistema de vocês. E isso é bizarro, porque um dos problemas dele é que ele não conseguia conversar adequadamente com os amigos. Eu falei, aí entrei em contato, quem estava acompanhando o grupo era o Germano, eu falei assim, Germano, o que é isso, cara? Você está viciando o moleque em terapia? Ele falou, tô viciando ele em terapia. E isso é incrível, né, cara? Um engajamento muito natural, assim, que ele tinha. E é isso que a gente quer produzir, né? Pois é, cara. Eu acho que essa questão de ética, ela é super importante e eu acho que ela não necessariamente passa só na gamificação, né? Mas quando a gente faz análise funcional, né? Acho que quando a gente usa os conceitos bem empregados da análise de comportamento, eles são por si só suficientes para, né, para produzir, enfim, mudanças de comportamento que podem ser complexas, né, desse ponto de vista ético. A gamificação não é diferente. Né? A gente tem esses processos mais explícitos, né, mais semelhantes à economia de fichas, onde a pessoa percebe quais são as contingências, e aí, por exemplo, às vezes essa é a nossa estratégia proposital, a gente quer que o cliente saiba o que está acontecendo, né? E também a gamificação possibilita com que a gente trabalhe de maneira implícita. Né? Então a gente consegue criar outras estratégias ali, onde a pessoa não sabe que ali está sendo passado algumas características da gamificação, mas ela continua reagindo. Né? E aí essa questão do vício, né? Você não foi o primeiro que já acusou a gente de viciar os nossos clientes, né? E eu acho que, só para deixar claro, eu acho que o que a gente está chamando aqui de vício é essa questão do engajamento, né? Hoje a gente tem um servidor online onde os meninos têm acesso 24 horas. E dentro desse servidor, a gente assiste filme junto com eles, a gente faz campeonato de videogame, né? A gente coloca estratégias de intervenção onde os clientes que têm objetivos em comum podem interagir um com o outro, isso dentro da nossa proposta de grupo, né, de grupos, para aprender com o repertório do outro. Né? Então, assim, poxa, se aquele menino tem um perfil que seria benéfico para o meu cliente imitar, por que não colocá-los em contato? Né? Então, por que não criar uma estrutura de intervenção que o engaje
a se permitir a conversar com aquele menino e começar a descobrir aquele repertório novo, né? Ou no caso, por exemplo, de clientes que são mais introvertidos, né? Que são muito ansiosos para o contato social, né? Ou, por exemplo, a galerinha TEA, que tem essas dificuldades com metalinguagem, por exemplo, né? A gente coloca eles em grupos onde os meninos falam muito memes. E aí eles vêm com essa demanda para atendimento individual. Você, puta, Túlio, eu não estou entendendo nada que os meninos falam. O que essa piada significa? É para eu rir aqui? O que eu falo depois dessa piada? Né? Então, acho que uma dessas vantagens é que a gente consegue criar um contexto ali onde a gente cria a necessidade para o cliente ter que se comportar. Né? Então, a gente não precisa esperar os pais ligarem para a gente e falar assim, ó, Túlio, essa semana na escola aconteceu tal, tal, tal e meu filho não soube o que fazer. Né? Essa semana a gente foi para o restaurante e meu filho não falou com o garçom, não conseguiu pedir o prato de comida dele. Né? A gente consegue criar já de antemão, já sabendo desses déficits comportamentais, por exemplo, o que fazer dentro dessa estrutura. Né? E essa questão do vício, ela aparece porque... E aí eu acho que mais uma diferença da economia de fichas, né? Que é quando a gente entra no campo da generalização, por exemplo. Né? Algo que surpreendeu a gente quando começou a pandemia e a gente migrou a nossa intervenção para online, porque dentro do online a gente conseguiu complexificar muito mais, porque hoje a gente tem bots, a gente tem robôs que conseguem ajudar a gente no controle dessas contingências. Então a gente não precisa estar no servidor e os robôs da gente estão lá consequenciando comportamentos adequados dos nossos clientes. Né? Então, o que a gente começou a perceber de dado, por exemplo, 2 meses depois, a introdução dessa estrutura online, era que os nossos clientes estavam interagindo mais fora do contexto de terapia individual ou de grupo, do que dentro do contexto de terapia, ou seja, sem a presença do terapeuta. Né? Eles estavam se expondo muito mais, conversando muito mais. Né? Se eu estou pensando no cliente em comum aqui que você usou do exemplo, né? Esse foi um menino super legal, que nas férias a gente conseguiu aproximar ele de um outro menino aqui do servidor e eles se encontraram online algumas vezes para jogar um jogo que eles gostam em comum, que é o Brawl Stars. Né? Então acho que esse é o poder que essa intervenção, quando bem adequada, quando bem estruturada, ela pode oferecer, sabe? Ela, abre aspas, vicia, né? Ela faz o cara querer ir para terapia, né? Ó, a Ana Grazi falou aqui, trabalho com desenvolvimento de jogos para reabilitação motora e teoria do flow ajuda muito a modelar as fases do jogo pensando nos pacientes. Quanto mais flexível, melhor. Bem legal, Ana. Acho que eu gostei bastante de pensar, né, em jogos para reabilitação motora. Assim, que legal que a gente está e que você está trabalhando com isso, né? Bacana. Ô, Túlio, vamos entrar. Eu sei que é arriscado a gente entrar nessa última pergunta já, mas eu acho que é o que está... Na última não, desculpa, é na terceira ainda. Ainda tem tempo. Então, que eu acho que tem muita gente querendo saber isso, que é como funciona a aplicação da gamificação em psicoterapia. Então, olha só. Carol, a gente está alinhado aqui, Carol. Olha só, bem na hora, ela fez a mesma pergunta praticamente. Então, como funciona essa plataforma, né? Pois é, cara, vou tentar explicar aqui. Ela é bastante complexa, tá? Obviamente a gente foi introduzindo, né, as intervenções com o tempo. Então, a gente sabe que quando a gente pensa, por exemplo, em operações estabelecedoras, né, a gente tem a curva de saciedade. Né? E a gente sabe, sobretudo, que a gente tem falado de uma geração, né, que uma das principais queixas dos pais é a falta de motivação dessa galerinha. Ou seja, eles se engajam muito numa atividade, numa tarefa, e daqui a pouco eles não querem mais saber. Então, assim, tem hora que meu filho está fazendo judô, passou 3 meses, eu não quero mais saber de judô. Aí ele foi pro taekwondo, fez mais 2 meses, não quer saber. Foi pro boxe, né, e fica pipocando assim. Né? Uma coisa que ajuda bastante a gente no nosso dia a dia, Henrique, é fazer esses estudos de gerações. E aí é um conceito, é um campo de conhecimento que não está na psicologia, né, que está com a galera do marketing. Então, para a galera do marketing, é interessante saber qual é o, abre aspas, modus operandi daquela geração para saber como atacar aquela geração, né? Como atingir ela com propaganda e etc. Uma vez que a gente pega esse conhecimento, né, e entende como que a maior parte daqueles adolescentes funcionam, a gente tem pistas de como trabalhar a nível individual com os nossos clientes. Porque como análise do comportamento, a gente continua fazendo análise do sujeito único. Né? Mas quando, por exemplo, um cliente meu que tem um déficit de habilidade social
Ele chega para mim e fala, pô, Túlio, eu queria ter amigos, mas ninguém fala comigo. E aí quando eu vou explorar as redes sociais dele, sei lá, por exemplo, o Instagram dele, eu vejo que o Instagram dele, ele tem 15 anos e o Instagram dele ainda tem uma foto de quando ele tinha 9 anos, sabe? Eu vejo que o único perfil que ele tem, né, é um perfil de memes. Ele não tem outros perfis. E a gente sabe que a média é de 5 a 7 perfis de Instagram. Então não estou dizendo que eu preciso fazer esse cliente... A média dos adolescentes, é importante falar. Isso, exatamente. Então, não estou dizendo também que eu tenho... Só para o pessoal não se sentir mal, falar, nossa, mas eu tenho um só. Não, é a média dos adolescentes. Exatamente. Aí a gente tá, nós millennials e a galera para trás dos millennials ali, a gente tá no lucro de ter uma conta no Instagram, sabe? Mas isso traz para a gente uma luz, né? E aí também uma despreocupação no sentido de, será que são as minhas intervenções que não são motivadoras o suficiente? Né? Ou será que é esperado desse público que a gente tenha que ter um rodízio de intervenções ali? Que manter a mesma intervenção por muito tempo vai ser uma furada. Né? Então, esses são outros conhecimentos que ajudam bastante a gente na estrutura do nosso sistema e que faz com que a gente atualize constantemente, semanalmente, as nossas intervenções. Né? Então, toda semana a gente tira uma intervenção, né? A gente não espera a intervenção cair, né? A gente não espera o total e completo desinteresse. Né? Então, o que a gente faz? A intervenção tá boa, a gente começa a perceber uma leve oscilação, né? E nas plataformas online isso é lindo, Henrique, porque a gente consegue ter gráficos sobre como que estão acontecendo essas interações em cada intervenção que a gente estabelece. Né? Então a gente vai vendo ali, a curva está subindo, de repente ela começa a oscilar. Opa, aqui é o momento da gente suspender essa intervenção, colocar uma nova, né, intervenção e depois a gente volta com ela. Né? Às vezes os meninos pedem de novo, dá para fazer aquela ideia que a gente usava antigamente, né? Porque a gente não vai falar para eles que é uma intervenção. Então acho que tem essa questão dessa oferta múltipla de intervenções que acontecem simultaneamente, até porque, por exemplo, hoje no serviço, se eu não me engano, na nossa última contagem, a gente estava com 89 clientes em vários grupos. Né? Então, nem toda intervenção vai afetar aquele 100% do público. Né? Então, mais um motivo pelo qual a gente precisa ter esse jogo de cintura de ter várias intervenções. Né? A gente criou um calendário, né, para os meninos, porque, como eu falei, são muitas coisas e cada um também tem a sua própria agenda. Então, às vezes, um na terça à tarde está livre, mas o outro tem aula de violão. Né? O outro tem terapia, bem nesse horário também. Né? Então, baseado nisso, a gente criou um calendário semanal ali com todas as estratégias. E como eu falei lá no começo, né, existe essa questão do sentimento de pertencimento. Então, a gente traz os nossos clientes para construir as intervenções com a gente. Né? A gente criou profissões dentro do nosso servidor. Então, na medida que os meninos eles executam determinadas tarefas, eles ganham o dinheiro, que é o dinheiro virtual que a gente criou, que é a moeda do D20 que a gente criou, onde essa moeda ele pode trocar por benefícios para os personagens deles dentro da terapia de grupo, que é uma terapia gamificada, uma terapia lúdica, né, com o uso do RPG, que para quem não sabe é o Role Playing Game. Então, basicamente, por exemplo, a gente tem lá o cargo de streamer. Então, o que esse menino faz? Ele se comprometeu com a gente a entrar de 1 a 2 vezes por semana, 1 horinha, 30 minutos, para colocar lá ele jogando. E aí ele vai lá, entra no Discord, né, que é o software que a gente usa, ele entra lá, compartilha a tela dele, e na medida que os meninos vão entrando, ele tem que interagir com esses meninos. Né? Ele não pode ficar só quieto jogando. Então, quanto melhor ele conseguir interagir, quanto mais pessoas ele conseguir interagir, maiores são as recompensas dele. Né? Com o passar do tempo, Henrique, pensando nesse gradiente de generalização, a gente vai afastando essa consequência. Né? E o que a gente percebe, cara, é que afastar essa consequência não precisa ser um processo, pra gente, né, na nossa experiência, não precisa ser um processo tão estruturadinho, porque num piscar de olhos, os meninos param de pedir a consequência e começam a se comportar lá. Né? E aí quando a gente lembra, os meninos estão lá, aparecendo no canal deles na hora certa para jogar, e estão lá, chamando as pessoas para interagir. Né? E aí, por exemplo, é uma forma que a gente pensou de treinar socialização, de treinar habilidades sociais. Né? Porque ele está jogando, mas ele está conversando ao mesmo tempo. E ele está dentro desse imaginário, né? Que é aquela coisa, né? Antigamente as crianças queriam ser jogadoras de futebol. Né? Hoje elas querem ser youtubers. Então, por que não criar um contexto onde a gente consiga emular essa realidade para desenvolver um treino que vai ser benéfico para eles, né?
Então, e aí temos lá, assim, uma outra coisa que a gente começou a fazer no online, que a gente quer trazer quando a gente voltar para o consultório presencial, a gente quer ter sessões simultâneas acontecendo. Né? Isso é uma realidade nos atendimentos online. Antes da pandemia, o nosso consultório só tinha uma sala de grupo. Então entrava um grupo, fazia a sessão, ele ia embora, entrava outro grupo. Né? Então a intersecção entre esses grupos só se dava na saída. E aí, eu e o Germano, a gente já, na época lá atrás, a gente teve essa ideia de vamos criar um contexto onde o que acontece nessa sessão vai ser importante para a sessão do grupo seguinte. E aí a gente cria um drive, eu sei que esse conceito está em desuso, mas eu adoro o termo. A gente cria esse drive para os meninos chegarem e falar... O comportamento a gente parou de usar em 1938, mas eu também gosto. Exato. Eu adoro o termo, é uma pena. Então a gente cria esse contexto de motivação, de engajamento para os meninos chegarem e perguntar, e aí, como é que foi a sessão de vocês? E ali já se vão 10, 15 minutos dos meninos conversando. Né? Atualmente no online, eles estão tendo as sessões ali. Eu estou com o Germano numa sala com um grupo e a Raíssa e o Renato, que são os terapeutas que trabalham conosco, estão na outra sala ali. Né? Aí a gente já manda mensagem para ele, chegamos nesse ponto da aventura. Vamos passar Você pode mandar o seu menino para cá? Né, que é o menino que precisa treinar generalização, por exemplo, né, então ele precisa sair daquela zona de conforto daquele grupo que ele já está habituado, que ele já aprendeu como se comportar, ele já sabe como reagir ali. Vamos tirar ele dessa zona de conforto e colocar ele nesse novo grupo para ele ter novos desafios? Vamos, tá, bom, fazemos isso. E aí a nossa ideia do consultório presencial, né, que vai voltar ali por volta de dezembro, janeiro, entre dezembro desse ano e janeiro do ano que vem, é ter um espaço onde a gente consiga colocar vários grupos acontecendo ao mesmo tempo, para que quando as sessões acabem, eles tenham um espaço de convivência ali, onde eles possam, por exemplo, se não tiver nada para fazer em casa, jogar videogame juntos ali, né? Aproveitar para fazer a lição juntos e um ajudar o outro, porque essa é uma das intervenções que a gente tem também, que é o Ateneu, né, que é uma sala de estudos onde a gente não tem monitoramento de terapeutas. Então os meninos eles estudam por conta própria ali, vai um ajudando o outro com as suas lições. Né? E possam trocar, né, e lembrando que cada interação desses meninos é mais uma oportunidade de treino. Então a nossa ideia é maximizar isso, assim, é potencializar isso. Então é muita coisa, cara, que a gente fez e que a gente faz e que a gente vai fazer, sabe? Mas basicamente é por aí que funciona essa estrutura. Que legal, Túlio. Acho que eu conheço um pouquinho, mas é muito legal. Eu não sabia como funcionava na época que não era online, né? Só conheci mais a fundo vocês online. Muito bom. Cara, você sabe que a hora que você estava falando dessa dificuldade, estou pensando agora como um programador de contingências, tá? Que eu acho que a maioria que está aqui está pensando nisso. Antes de eu falar isso, só dar boa noite para a Georgia, né, que entrou aí. Georgia conhece eu tudo. O Germano também. Ô Mari, quanto tempo! Que legal! A Mari, já trabalhei com ela muito tempo atrás. Bom, então, o Túlio, eu fiquei pensando enquanto planejador de contingências. Porque agora, eu não sei se você sabe, mas lá na Lupa, agora dia 15 de setembro, a gente vai lançar um serviço gamificado para adultos estudarem, né? Adultos e adolescentes, né? Mais velhos ali. Então, para concurseiro, vestibulando e tal. Então tá lá, eu e o Lucas e a Larissa, a Yuri e tal, todo mundo trabalhando, pensando nessas contingências e planejando isso. E você sabe que eu queria só te dizer que você me deu um alento enorme ao dizer que, cara, tá tudo bem a gente ir mudando ao longo do percurso, né? Essas contingências, e ouvir um pouco isso de vocês, porque eu acho que isso pode dar uma tranquilizada para qualquer pessoa que quer começar a gamificação. Porque, cara, quando você começa a pensar em tantas coisas diferentes. Algumas das coisas que eu vejo importantes. Primeiro, na gamificação, a pessoa ela permanece dentro do sistema. Né? O que eu achei interessante do que vocês estão trazendo é a pessoa permanecer dentro do sistema. Então, a consequência, o reforçador do comportamento dela, mantém ela dentro do próprio sistema. Né? Você não tira ela do sistema, que nem na economia difícil, sei lá, você acabou de terminar de fazer a lição de casa, então agora você pode andar de bicicleta com seus amigos. Sabe? Não tem nada a ver, mas você permanece, você mantém, você conecta todas essas relações da vida dentro de um jogo, né? Então ela fica dentro do sistema. Ou seja, isso acho que aumenta o poder reforçador, né, de cada uma das consequências.
E aí eu fico pensando nisso, a hora que você começa a olhar para isso, todas as relações possíveis, fico imaginando os terapeutas super ansiosos, falando, meu Deus do céu, já é difícil eu escolher 2, 3 comportamentos, eu pensar quanto que eu preciso dar de reforço para cada um deles, né? E eu vejo tanta gente desistindo de economia de fichas, por exemplo, eu sou um dos caras que são mais críticos à economia de fichas que eu conheço, assim. Talvez você seja até mais do que eu. Mas mas é isso. Eu vejo a economia de fichas como algo que a gente começa e ela acaba sozinha, né? E ela acaba sozinha sem ninguém dar continuidade, você nem consegue avaliar muito bem os resultados. Então, eu vendo isso, eu fico pensando, pô, gamificação, ela realmente ela tem uma flexibilidade já nela. Não é simples, mas também não é super complicado começar, né, Túlio? Então, Henrique, quando, por exemplo, a gente pensa nessa questão dessa flexibilidade que a gente tem que ter para trocar as intervenções, essa criatividade que o terapeuta tem que ter para trocar as intervenções, né, isso começou a fazer sentido para a gente, né, diante desses estudos que eu mencionei há pouco, e também com Ball, né, ele traz aquele conceito de fluidez, né, das relações fluidas. Né? E hoje, por exemplo, outros teóricos, né, outros filósofos, eles trazem um conceito de hiperfluidez. Né? Então, sim, é super normal os nossos clientes, crianças e adolescentes, né, e jovens adultos, se perderem o interesse na terapia. Né? Isso sempre foi um problema da terapia, eu acho. Né? Sei lá, eu lembro antes da gente começar a fazer essas estratégias gamificadas, quando a gente fazia esse trabalho bem que a gente aprende na faculdade ali sobre como é ser terapeuta clínico, né, era uma questão. Né? Quando a gente olha alguns estudos na literatura, a gente vê que a taxa de desistência de terapia é relevante. Né? Então, isso sempre foi um problema, aparentemente, para a psicologia clínica. Né? Agora, nos dias de hoje, né, eu sinceramente não sei como que está isso, não sei se existem dados atualizados, né, mas o que a gente percebe é que os nossos clientes, eles querem permanecer nesse processo. Né, e eles querem permanecer porque a gente troca a intervenção, porque a gente troca o jeito de atuar. Né? Então, por um tempo na terapia, sei lá, individual, eu estou fazendo, ao invés de eu falar para o cara o que é toque, o que é depressão, né, o que é borderline, eu sento com ele no YouTube e faz parte da minha intervenção compartilhar a tela com ele e acessar o YouTube, para eu já ensinar o comportamento para ele de pesquisar. Né? Então, que isso é uma coisa importante. Né? É muito comum a gente perceber que as pessoas identificam os periféricos, né, os devices, né, seja celular, tablet, computador, como formas de entretenimento. Né? Então é muito comum, por exemplo, os meus clientes chegarem para mim e falarem assim, no começo da intervenção, eu, sei lá, usar uma palavra difícil, um conceito diferente, e ele fala, tudo o que significa isso? E aí eu brinco com eles, eu falo, pô, cara, você está na frente do celular e você não vai me dar um Google, né, para pesquisar sobre isso. Né? Hoje, por exemplo, eu coloquei lá, eu estava falando sobre isqueiro e pederneira, né, que são as duas pedrinhas lá que você usa no isqueiro moderno, né? E aí eu dei só uma foto para os meninos, e aí um dos meninos que está mais tempo na intervenção chegou para o outro e falou assim, né, ele falou, o que está menos tempo falou, nossa, o que é isso? E aí o que está mais tempo falou, não, cara, o Túlio não vai falar. Fala o seguinte, usa o Google Lens, tira uma foto disso aí e vamos ver o que a gente acha. Né? Então, percebe, a gente vai trocando essas intervenções e isso traz, inclusive traz paz de espírito para a gente. Né? Porque a gente não vê os nossos clientes atrasando, né? A gente não vê os nossos clientes desmarcando sessão. Né? E no final das contas, Henrique, parece que é uma loucura, e eu acho que assim, a estrutura dos grupos que a gente tem aqui, de fato, são não caóticos, mas eles são extremamente complexos. A gente tem uma planilha gigantesca aqui, automatizada, que o Germano que fez pra gente, a maior parte dela, acho que quase 100% dela, né, que se a gente não tivesse isso, seria praticamente impossível controlar a quantidade de variáveis que a gente tenta controlar. A gente também tem uma equipe muito grande, né, quer dizer, eu considero muito grande, eu acho que a gente está em 7 ou 8 terapeutas agora, né, e todo mundo tem que ajudar com uma parte ali dessa intervenção. Então, sim, para os grupos é muito complexo. Mas a nível individual, a gente consegue trabalhar bem isso, né, e com calma. Eu não fico aqui me descabelando toda semana falando assim, meu Deus, o que eu vou fazer de intervenção nova? Sabe? Porque também não é uma coisa que a gente troca de uma sessão em uma sessão. Né? Então eu acho que existem essas coisas. Né? Quando a gente olha para o indivíduo que está diante da gente, né, isso motivou, por exemplo, a gente a fazer o podcast, porque a gente buscava muita informação dentro da análise do comportamento, dentro do campo da psicologia. E tinha coisa que a gente não encontrava ali.
Ou coisas que, sei lá, a gente encontrava, mas que não respondiam inteiramente o que a gente, como psicólogo clínico, queria, né? E aí, quando a gente foi para fora, né, olhar para esses outros conceitos, a gente conseguiu entender que, olha, existem outras ferramentas que as pessoas usam, às vezes, para outras coisas, mas que, se adaptadas, né, com ética, obviamente, a depender do que a gente quiser fazer, por exemplo, né, são super aliados da gente. E isso, por exemplo, é uma das coisas que diminui a nossa ansiedade como terapeuta, no sentido de que, olha, eu entendo que é uma geração hiperfluida, então eu entendo que não necessariamente é uma falha minha, né? É uma falta de competência minha, de experiência minha, de know-how meu como terapeuta. Né? É um mundo que está muito rápido. Né? Quando os pais me perguntam assim, Túlio, meu filho não quer mais ler, o que eu faço? Né? Eu falo para os pais assim, olha, ele assiste YouTube, Netflix, etc. Eu falo, assiste. Aí eu falo assim, olha, você percebe a velocidade de informação que tem numa tela? Né? Em, sei lá, 10 segundos de uma série, você tem ali a fala dos personagens, né, o roteiro, e você tem toda aquela questão visual, né, do cenário, né, de qual é a cor da planta, qual é a cor aí da parede, qual é a cor da roupa do personagem, como é esse personagem. E no livro, às vezes, você precisa descrever tudo isso. Que era uma das principais críticas que, por exemplo, o Tolkien, né, escritor do Senhor dos Anéis, recebe até hoje, né? Muito prolixo, ele descreve nos mínimos detalhes. Então é uma leitura que hoje, por exemplo, para minha tristeza, os meus clientes têm muita dificuldade de conduzir, porque a forma na qual eles obtêm informação é muito rápida. Né? E por isso traz junto essa questão do desinteresse, que é para a gente rápido, né? Mas que para eles agrega cada vez mais e mais repertório, né? Então a dica é não precisa ficar desesperado, sabe? De fato é uma mudança contínua, mas é uma mudança que vai no seu tempo, né? Que vai no tempo do cliente também. A gente vai sentindo, né? Alguns são mais rápidos, outros nem tanto, e por aí vai, sabe? Perfeito, Túlio. Ó, a Reila aqui, ela perguntou qual que é o tema da live. Reila, é sobre gamificação aplicada à terapia. Tá? Então, como o processo terapêutico pode se beneficiar da gamificação. Túlio, vamos para a última pergunta? A gente tem aí uns 13 minutinhos para responder. Quem quiser começar a estudar esse tema, quem quiser começar a se aprofundar mais, por onde que você indica que a pessoa comece? Como iniciar nessa vida? Vamos pensar nos jovens terapeutas ou mesmo nos terapeutas que hoje querem mudar um pouco sua prática. O que você poderia dizer para eles? Olha, eu acho que a primeira coisa, Henrique, a gente precisa pensar fora da caixa. Né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre gamificação, muitos dos conhecimentos que eu obtive ali foram conhecimentos que eu não obtive em revistas científicas. Por quê? Porque como parte do incentivo para esses pesquisadores vem das corporações, né, de empresas privadas, muitas delas eles não querem compartilhar, não permitem a compartilhação desses dados e tudo mais. Então, né, esse é um problema. De qualquer maneira, as pesquisas, né, científicas dentro do campo têm aumentado cada vez mais nos últimos anos, então isso é uma coisa bem bacana. Né? O Germano, por exemplo, acabou de publicar o mestrado dele, lá pela USP. Então ele faz um estudo, uma análise super aprofundada desses processos de gamificação, das intervenções que a gente faz. Então acho que, por exemplo, essa é a principal dica de hoje, buscar a dissertação do Germano Henning, né, lá na USP, porque ela vai trazer esse arcabouço histórico e de como que as intervenções têm se estruturado atualmente. Outra coisa é pesquisar em blogs. Né? E aí eu acho que talvez algumas pessoas aqui queiram arrancar meu couro nesse momento, mas obviamente não é acreditar naquilo como uma verdade absoluta ou como uma meta-análise que a gente vai ler lá na Nature, na Science, né? Ou sei lá, em outros periódicos de grande relevância. A questão é a gente nunca abrir mão do nosso repertório como analista do comportamento. Né? Então, assim como a gente vai ler aquelas informações, a gente tem que ter um olhar crítico àquilo. Né? Para a gente poder traduzir ali para o nosso behaviorist e saber se aquela intervenção faz sentido. Né? Saber o que eu acho que, baseado naquele, e aí fazendo a análise de sujeito único, né, o que essa intervenção, se proposta para determinado cliente, pode produzir. Né? Então, existem vários blogs pela internet falando muito sobre gamificação. Né? E também existem os teóricos mais renomados ali. Né? Um que eu adoro é o Yu Kai-shou. Depois, se você quiser, eu deixo o nome dele, porque ele tem um nome oriental que é meio difícil de escrever.
Mas ele vai falar sobre o que é a gamificação dentro desse processo de design voltado para o ser humano. Né? O livro dele é super didático, ele estrutura todas as etapas, ele vai separar a gamificação em 8 cores. Né? 4 desses cores ele vai chamar de white hat e os outros 4 ele vai chamar de black hat. Então esses 4 white hat são basicamente estratégias de contingências que promovam reforçamento positivo. Né? E essas 4 do black hat são estratégias que vão produzir engajamento por controle coercitivo. Né? E aí a ideia dele não é sugerir isso, né? Não é sugerir o uso desse tipo de coisa, mas é trazer à tona esse conhecimento, porque eu acho que, por exemplo, isso é algo que ajuda muito os meus clientes. Quando o meu cliente ele tem um quadro de adicção a eletrônicos, ou quando ele tem um excesso comportamental, que ainda não seria necessariamente um vício, né? Algo que eu mostro para ele é o que está controlando o comportamento dele ali. Né? Quando o cliente chega para mim e fala assim, Túlio, eu jogo LOL. Né? E, putz, eu odeio jogar LOL porque eu fico com muita raiva, mas ao mesmo tempo eu amo jogar LOL. Né? Quais são as variáveis ali que estão fazendo com que ele odeie o jogo, mas ao mesmo tempo se mantenha jogando? Né? Então, eu acho que isso acaba estudar esse black hat, né? Não para necessariamente criar intervenções, mas para usar como uma forma de psicoeducação, sabe? Isso foi uma pergunta muito boa que fizeram num curso que eu dei no começo do ano, que era, Túlio, mas... e acho que foi um pouco do começo da nossa conversa, né, quando a gente começou a colocar essa questão de... isso não pode ser usado para o mal, né, do ponto de vista ético, eu estou manipulando. Né, eu acho que o próprio conceito de manipular é um conceito que não necessariamente ele tem que ter uma conotação negativa. A gente sabe que para a nossa sociedade, você falar que eu estou manipulando alguém é terrível. Mas a gente sabe que, para o analista do comportamento... Não necessariamente, né? Depende da função do nosso comportamento, depende do que a gente está querendo produzir ali. Do né? projeto E a gamificação... de sociedade a qual a gente serve. Mas isso tem uma outra live que eu vou fazer com a Julia Fink, que eu vou discutir. Já fica o gancho Social. Eu já estou fazendo propaganda nessa outra live. Olha aí, ó, vai tudo friamente calculado. Então, o Yukai Show, eu acho que é uma grande fonte de conhecimento, né? A tese do Germano, eu diria que está sensacional, né? A gente também tem o nosso canal no YouTube, né? E as nossas páginas nas redes sociais ali, onde eu particularmente falo muito sobre os processos de gamificação, sobre quais são, como usar isso, enfim, discussões éticas e morais acerca do tema, e blogs, assim, mergulhem na internet e façam essa análise crítica, sabe? Uma outra dica muito boa também, Henrique, é a Wikipedia, né? Mas a gente tem que saber usar a Wikipedia, na minha opinião. Então, por exemplo, se a gente jogar lá gamificação na Wikipedia, a gente tem uma ideia básica do conceito, mas eu acho que ela é uma boa indexadora de referências. Né? Então, o que eu faço geralmente quando eu quero aprender alguma coisa nova, ou quero, enfim, aprofundar meu conhecimento em alguma temática? Eu jogo esse termo, vou na Wikipedia e vou direto para as referências bibliográficas. Né? E lá, geralmente, eu encontro muita coisa bacana, porque aí eu já acho aqueles artigos que me interessam, e eu já vou ver o grau de impacto da revista, eu já vou ver a metodologia daquele artigo, e aí eu faço a minha leitura mais crítica para saber se eu posso, como que eu tenho que encarar essa informação que eu estou recebendo, sabe? Então, acho que essas são as principais fontes de conhecimento, né? E tem o nosso curso lá pela Lupa também, né? Tem a gente fez um curso lá, eu e o Túlio, a gente deu... Ele está disponível lá, a primeira aula gratuita, e a gente, infelizmente, não fechou turma, né? Mas a gente vai tá para abrir uma turma em breve, né, Túlio? Lá. Exatamente. E, cara, eu não sabia que vocês também, que você também era youtuber agora, que eu também tô brincando disso lá, também tenho meu canal, mas não sabia que vocês também estavam com vocês. Que legal. A gente tá mais para podcaster do que para YouTube, né? No YouTube a gente faz vídeos curtos de psicoeducação, assim. Então, por exemplo, uma estratégia que a gente usa muito, que é o Custódio, que é um aplicativo de controle parental, né? O Germano fez um vídeo muito bacana lá, assim, que é um tutorial para ensinar os pais a configurar. Depois ele fez um outro vídeo curto de questões éticas acerca do uso disso, né? E aí até é curioso, se você for ver os comentários daquele vídeo lá, os jovens criticaram pra caramba o vídeo, né? Porque o aplicativo destrói a minha vida, eu não tenho mais liberdade para nada, né? E eu acho que isso diz muito respeito ao uso que a gente faz. Por isso, então, a gente faz esses vídeos curtos, né, com um tempo bastante espaçado. Atualmente, as nossas comunicações estão mais no Instagram e no podcast mesmo.
Boa. Bom, a gente tem 5 minutos. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Quer dar algum recado geral para o pessoal? Acho que é a primeira live que eu faço que a gente termina todas as perguntas que eu programei no tempo. Inclusive, acho que é a primeira vez que eu tô com você que a gente termina alguma coisa, né? A gente estava até brincando, né? Que quando a gente tá junto é difícil a gente respeitar o tempo, né? Sim. Mas eu acho que essa questão da gamificação, né? Ela é uma questão que a gente pode começar de maneira muito simples, Henrique, e ir complexificando com o tempo, né? Eu acho que isso acho que esse é um reflexo do que está acontecendo aqui na live, por exemplo. Né? Daria para a gente aprofundar muito dentro dessa temática, né? Por exemplo, eu e a Cíntia Pérez, lá da Nexo, a gente tá bolando um curso que vai sair aqui, se não me engano, entre outubro e novembro, né? Que é um curso voltado para discutir essas questões também. E a gente viu que, por exemplo, em uma aula é impossível a gente falar de todos esses temas com calma, né? Mas, para quem quer começar, né, eu acho que a gente pode começar de estratégias mais simples e ir complexificando elas, sabe? Então, olhar para aquelas variáveis da gamificação, escolher uma e implementar. Né? E aí, quando você, por exemplo, implementa uma estratégia como, sei lá, progressão de nível, né? Então, eu trabalho com um cliente individual que a gente montou uma ficha para ele, né, de habilidades. Então, sei lá, ele tem nível 1 de limpeza de casa, nível 1 de organização, nível 1 de estudos, né, e nível 1 de gamer. Na medida que ele vai desempenhando determinadas tarefas, a gente vai liberando, eu e os pais, a gente vai liberando pontos para ele e ele vai evoluindo, né, dentro dessas estratégias. Né? E aí a gente fez uma ficha comparativa dos pais, com outras habilidades e com habilidades que convergem, como limpeza da casa, estudar também, etc. E aí vira uma segunda variável, que é a competição. Né? Na medida que essa competição ela vai sendo bacana, ela vai gerando frustração, que é um dos CRBs que a gente quer trabalhar, resistência à frustração. Né? Na medida que a gente vai trabalhando esse CRB, a gente quer, e ele vai habituando a essa intervenção, ou perdendo o interesse nessa intervenção, que é o que pode acontecer, a gente colocou um ranking dentro da casa. Né? O ranking mensal, e esse ranking tem uma nova premiação ali, né? De que o primeiro lugar, no final da semana, pode escolher o restaurante que a família vai jantar fora. Né? Então você percebe, a gente começou com uma intervenção, e eu acho que às vezes é bom a gente começar com uma intervenção, para a gente ir complexificando com o passar do tempo. Né? Porque também se a gente coloca muita coisa logo de cara, que é o que acontece, por exemplo, quando um cliente novo entra no grupo, a gente percebe que se a gente não tem uma cultura, né, que sabe como aquele ambiente funciona, o nosso cliente fica muito perdido. Então, nos grupos isso não é um problema, porque quando ele chega lá, por exemplo, os meninos já chamam, já ensinam os comandos para ele ver o dinheiro que ele tem na conta, para ele ver como ele passa o dinheiro, né, para ele pensar em qual é o dia que ele precisa aparecer para ganhar aquele ponto extra. Agora, no contexto individual, né, a gente precisa ir introduzindo por partes, porque não tem ninguém, não tem uma geração antes ali que já sabe de tudo e vai falar para ele, ó, é só você fazer isso e vem comigo que eu faço por você. Né? Então a dica é, comece e vá tentando complexificar também na medida do necessário, né? Porque por que a gente precisa fazer uma intervenção complexa só para ser complexa, né? Uhum. Legal, cara. Você sabe que quando eu tenho falado sobre esse tema, eu tenho falado que gamificação, ela não inclui só ponto, né? Eu acho que tem umas coisas importantes que a gente vê. Por exemplo, a gente tem uma gamificação no Netflix, né? Que é aquele Bandersnatch, tem aquele do Pequeno Chefinho, da Kimi Schmidt, que a pessoa escolhe, ela faz escolhas e aquilo altera o mundo dela. Então, por exemplo, isso de níveis, né? Eu lembrei inclusive de um artigo do Java, né? Que, se eu não me engano, é de 70 e pouco, que os caras eles fizeram uma coisa muito simples. O reforçador era uma pulseira que dava acesso para o cara a outras áreas. Isso eu acho que é a própria noção de level. Né? Você ganha a pulseira VIP. Ao invés de você comprar a pulseira VIP no mundo, você ganha a pulseira VIP que você tem acesso a novas coisas. E lá dentro você tem chance de ganhar mais uma pulseira VIP. Né? Eu acho que esse tipo de estratégia eu acho que ajuda demais. E narração, né? Cara, no curso de habilidades de estudo aqui do Paradigma, o ano passado, a gente fez uma coisa muito legal. A gente pegou um livrinho que chama Em Busca dos Números Perdidos. Uma menina que odiava leitura e odiava matemática. Ali, com trechinhos curtos, e é aquele RPG que vai pulando de um para outro, né? E aí, cara, a menina, de repente, agora ama ler, ama matemática. Com 8 anos de idade, ela parou de se recusar por causa da gamificação.
por causa de narração e sem ponto, sem pontuação necessariamente. Então a gamificação é muito mais que isso. Eu acho que é muito legal isso, né? Bom, Sim, essa questão de narrativa ela é incrível. E tem aquela coisa do Netflix que ele deixa aqui assim só uma bordinha, né, do próximo filme para você que é o tal do vou assistir só mais um episódio, né, que é que tem nas séries também. Isso também é uma estratégia de gamificação que não envolve pontuação, por exemplo, né? exatamente. Túlio, quero te agradecer. Acho que a gente vai conseguir terminar aqui sem ser abruptamente pelo Instagram. Cara, obrigado. Obrigado a todos aqui que assistiram. Em nome da comunidade do Paradigma, tá? Eu te agradeço o convite. E fica a próxima vez a gente se encontra. Tá? Se quiser falar para o pessoal qual é a rede social que elas podem encontrar você, para caso eles queiram conversar, continuar falando, só falar aí e se despedir do pessoal. Muito obrigado. Beleza, então. Bem, então, de novo, Henrique, muito obrigado aí pelo convite, obrigado à galera do Paradigma. É sempre bom falar aí com vocês, eu me divirto muito. Para quem quiser conversar comigo, ver como é que funciona o meu trabalho do D20, é só procurar a gente no Instagram, que é a nossa principal rede social. No caso do D20 é o grupo Dmudo20 numeral, e o meu é o ponto Túlio Andrade no Instagram. E aí também tem o nosso podcast, que está em todos os serviços de streaming, né? Spotify, Google Podcasts, qualquer outro serviço de podcast, que é o Outside Skinner's Box, que é onde a gente discute com outros profissionais, né? O episódio dessa semana, por exemplo, a gente trouxe um perito da polícia para entender como funciona o trabalho dele, como que isso pode e quais são as estratégias que ele usa que podem servir para o atendimento clínico do psicólogo. Então tá bem legal esse episódio. Muito legal, cara. Bacana demais. Túlio, obrigado mais uma vez. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite, Henrique. Tchau, tchau.